A história de Saul e a médium de Endor é um dos episódios mais sombrios e intrigantes do Antigo Testamento, narrado no livro de 1 Samuel. Para compreender plenamente a magnitude dessa narrativa, é essencial contextualizar o cenário histórico e espiritual da época. O reinado de Saul marca um período crucial na história de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel para liderar o povo em um momento de grande necessidade. Israel enfrentava ameaças constantes de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, um povo guerreiro que frequentemente invadia e oprimia as tribos israelitas. A liderança de Saul era vista como uma resposta divina às orações do povo por um líder que pudesse unificar as tribos e defendê-las contra os inimigos. No entanto, o reinado de Saul foi marcado por uma série de falhas e desobediências que culminaram em sua queda. Desde o início, Saul mostrou sinais de impaciência e desconfiança em Deus. Em uma ocasião, ele ofereceu sacrifícios sem esperar pela chegada de Samuel, desobedecendo às instruções divinas. Em outra, ele poupou o rei Agag e os melhores animais dos amalequitas, contrariando a ordem de Deus para destruir completamente os inimigos. Essas ações levaram à perda do favor divino e à escolha de Davi como o novo rei de Israel. Além do contexto histórico, é crucial entender o ambiente espiritual da época. A lei mosaica, dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, proibia estritamente a prática da necromancia e a consulta a médiuns e espíritos. Deuteronômio 18 versículo 10 de dezembro deixa claro: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois é abominação para com o Senhor todo aquele que faz isso. A prática da necromancia era vista como uma abominação, uma forma de idolatria que desviava o povo da fé em Deus e os levava a buscar orientação em fontes proibidas. Saul, em sua tentativa de purificar a nação, havia expulsado todos os médiuns e necromantes de Israel. No entanto, em um momento de extrema desesperação, ele mesmo acabaria por desobedecer às suas próprias ordens e à lei divina, consultando uma médium em Endor. Essa decisão teria consequências devastadoras, revelando não apenas a fraqueza de Saul, mas também a profundidade de sua desesperança e desconfiança em Deus. O reinado de Saul estava em crise. Os filisteus, um povo belicoso e bem organizado, haviam se reunido em grande número para atacar Israel. A ameaça era iminente, e o exército israelita, liderado por Saul e seus filhos, estava acampado em Gilboa, preparando-se para a batalha decisiva. O medo e a incerteza tomavam conta dos corações dos soldados e do próprio rei. Saul, que já havia perdido o favor divino devido às suas desobediências anteriores, encontrava-se em um estado de profunda angústia. Ele sabia que a batalha contra os filisteus seria difícil e que a derrota poderia significar o fim de seu reinado e a destruição de seu povo. Em meio a essa crise, Saul buscou desesperadamente orientação divina. Ele tentou consultar o Senhor através de sonhos, mas não recebeu resposta. Tentou buscar a palavra de Deus através dos profetas, mas o silêncio persistia. Finalmente, tentou usar o Urim e Tumim, instrumentos sagrados usados pelo sumo sacerdote para obter respostas divinas, mas novamente não houve resposta. A ausência de orientação divina deixou Saul ainda mais desesperado. Ele sentia-se abandonado por Deus e sem direção em um momento crucial. A pressão da batalha iminente e a responsabilidade de liderar seu povo pesavam sobre ele. Saul, que já havia mostrado sinais de impaciência e desconfiança em Deus, agora enfrentava uma crise de fé. Ele não conseguia entender por que Deus permanecia em silêncio em um momento tão crítico. A desesperação de Saul era palpável. Ele caminhava pelo acampamento, observando os rostos ansiosos de seus soldados e os preparativos frenéticos para a batalha. A incerteza sobre o futuro e a falta de orientação divina o levaram a considerar medidas desesperadas. Em seu coração, Saul sabia que precisava de uma resposta, de alguma forma de orientação, mesmo que isso significasse desobedecer às leis divinas e às suas próprias ordens. Foi nesse estado de desespero que Saul tomou uma decisão fatídica. Ele decidiu consultar uma médium, uma prática que ele mesmo havia proibido em Israel. A desobediência de Saul não era apenas uma violação da lei divina, mas também uma traição à sua própria autoridade como rei. No entanto, em seu desespero, ele estava disposto a arriscar tudo para obter a orientação que tanto desejava. A decisão de Saul de consultar uma médium não foi tomada levianamente. Ele sabia muito bem que estava prestes a violar uma das leis mais sagradas de Israel.
A proibição da necromancia e da consulta a médiuns era clara e incontestável. No entanto, a desesperação e o medo da derrota iminente levaram Saul a considerar essa opção como um último recurso. Saul havia expulsado todos os médiuns e necromantes de Israel, cumprindo a lei divina e tentando purificar a nação de práticas idólatras. No entanto, em seu momento de maior necessidade, ele se viu sem alternativas. A ausência de respostas divinas e a pressão da batalha iminente o levaram a desobedecer às suas próprias ordens e à lei de Deus. Saul sabia que precisava agir com discrição. Ele não podia simplesmente anunciar sua intenção de consultar uma médium, pois isso seria visto como uma traição à sua própria autoridade e à lei divina. Assim, ele decidiu agir em segredo. Disfarçou-se, trocando suas vestes reais por roupas comuns, e partiu à noite, acompanhado apenas por 2 de seus servos mais confiáveis. O destino de Saul era Endor, uma cidade conhecida por abrigar médiuns e necromantes. Ele sabia que lá encontraria alguém capaz de invocar o espírito de Samuel, o profeta que havia ungido Saul como rei e que agora estava morto. Saul esperava que Samuel pudesse lhe dar a orientação que tanto desejava, mesmo que isso significasse desobedecer às leis divinas. A viagem até Endor foi tensa e silenciosa. Saul e seus servos caminharam sob o manto da noite, evitando serem reconhecidos. Ao chegarem à cidade, Saul procurou uma médium conhecida por sua habilidade em invocar espíritos. Ele bateu à porta da casa da médium, disfarçado e com o coração pesado de ansiedade e culpa. A médium, uma mulher experiente em sua arte, abriu a porta e recebeu Saul com cautela. Ela sabia dos riscos envolvidos em sua prática, especialmente depois que Saul havia expulsado todos os médiuns de Israel. No entanto, a desesperação de Saul era evidente, e ela concordou em ajudá-lo, sem saber que estava diante do próprio rei. A casa da médium em Endor era um lugar sombrio e misterioso. Saul, ainda disfarçado, entrou com seus servos, sentindo um misto de ansiedade e culpa. A médium, uma mulher de aparência enigmática, observou-os com atenção, percebendo a urgência em seus olhares. "O que desejas?", perguntou a médium, sua voz ecoando no ambiente escuro. Saul, tentando manter a calma, respondeu: "Quero que invoques para mim o espírito de Samuel, o profeta." A médium hesitou por um momento, consciente dos riscos envolvidos. No entanto, a desesperação de Saul era palpável, e ela decidiu prosseguir. "Sabes que o rei Saul expulsou todos os médiuns e necromantes de Israel. Por que me pedes isso?", questionou ela, tentando entender a motivação por trás do pedido. Saul, mantendo seu disfarce, insistiu: "Não temas. Farei o que me pedires. Invoca o espírito de Samuel para mim." A médium, ainda desconfiada, começou a preparar o ritual. Ela acendeu velas, queimou incenso e entoou cânticos antigos, invocando os espíritos dos mortos. Saul observava em silêncio, seu coração batendo acelerado, enquanto esperava pela aparição de Samuel. De repente, a médium soltou um grito de terror. "Por que me enganaste? Tu és Saul", exclamou ela, reconhecendo o rei apesar do disfarce. Saul, agora revelado, implorou: "Não temas. O que vês?" A médium, ainda tremendo, descreveu a visão que se formava diante dela. "Vejo um espírito subindo da terra, um homem idoso, vestido com um manto." Saul soube imediatamente que era Samuel. Ele se inclinou para a frente, ansioso para ouvir as palavras do profeta. A médium, ainda assustada, continuou a descrever a aparição, enquanto Saul aguardava a mensagem que tanto desejava. A tensão na sala era palpável. A médium, ainda tremendo, descrevia a visão do espírito de Samuel subindo da terra. Saul, com o coração apertado, aguardava ansiosamente a mensagem do profeta. A presença do espírito era tangível, e a atmosfera carregada de uma energia sobrenatural. Samuel, o profeta que havia ungido Saul como rei e que agora estava morto, apareceu diante deles. Sua figura era imponente, e sua voz ressoava com autoridade. "Por que perturbaste o meu descanso, trazendo-me de volta?", perguntou Samuel, seu tom carregado de reprovação. Saul, desesperado, respondeu: "Estou em grande angústia. Os filisteus estão prestes a atacar, e Deus não me responde por meio de profetas ou sonhos. Preciso de tua orientação, Samuel." Samuel olhou para Saul com uma expressão severa. "Por que me consultas, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu adversário?", disse o profeta. "O Senhor fez o que disse que faria.
Ele arrancou o reino de tuas mãos e o deu a Davi. Por causa da tua desobediência, o Senhor não está contigo. As palavras de Samuel eram duras e diretas. Ele lembrou Saul de suas falhas e desobediências, de como havia desafiado as ordens de Deus e perdido o favor divino. A mensagem era clara: Saul estava sozinho, abandonado por Deus, e seu reinado estava condenado ao fracasso. Amanhã, tu e teus filhos estarão comigo, continuou Samuel, profetizando a derrota e a morte de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus. O Senhor entregará Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul ficou aterrorizado com a mensagem de Samuel. A confirmação de sua derrota e morte iminente era um golpe devastador. Ele havia buscado orientação e esperança, mas encontrou apenas uma profecia sombria e desesperadora. A realidade de sua situação era agora inescapável. Ele estava condenado. A médium, ainda assustada, observava a cena em silêncio. Ela havia invocado o espírito de Samuel, mas a mensagem que ele trouxe era de desespero e condenação. Saul, abalado e desesperado, caiu ao chão, incapaz de suportar o peso das palavras do profeta. A mensagem de Samuel deixou Saul em um estado de completo desespero. Ele caiu ao chão, abalado e incapaz de se levantar. A profecia de sua derrota e morte iminente, juntamente com a de seus filhos, era um golpe devastador. Saul havia buscado orientação e esperança, mas encontrou apenas uma confirmação de seu destino sombrio. A médium, vendo o estado de Saul, sentiu uma mistura de medo e compaixão. Ela sabia que havia invocado uma mensagem terrível e que o rei estava agora enfrentando a realidade de sua condenação. Com cuidado, ela se aproximou de Saul e tentou oferecer algum conforto. Meu senhor, o rei, ouve-me, disse a médium, sua voz suave e reconfortante. Eu arrisquei minha vida para te ajudar. Agora, ouve minhas palavras. Tua serva te preparou um pouco de comida. Come, para que tenhas forças quando partires. Saul, ainda abalado, recusou a oferta. Não comerei, respondeu ele, sua voz carregada de desespero. No entanto, a médium insistiu. Ela sabia que Saul precisava de forças para enfrentar o que estava por vir. Com a ajuda de seus servos, ela preparou um pouco de comida e insistiu para que Saul comesse. Tens de comer, meu senhor, disse ela, para que tenhas forças para a batalha que te aguarda. Finalmente, Saul cedeu. Ele se levantou do chão e, com a ajuda de seus servos, comeu um pouco da comida que a médium havia preparado. A refeição, embora simples, trouxe um pouco de força e clareza de pensamento para Saul. Ele sabia que precisava enfrentar o inevitável e que, apesar da mensagem sombria de Samuel, ainda tinha responsabilidades como rei. Depois de comer, Saul agradeceu a médium por sua ajuda e partiu com seus servos. A viagem de volta ao acampamento foi silenciosa e carregada de tensão. Saul sabia que a batalha contra os filisteus estava próxima e que a derrota era inevitável. No entanto, ele estava determinado a enfrentar seu destino com coragem e dignidade. Ao chegar ao acampamento, Saul encontrou seus soldados e filhos preparando-se para a batalha. Ele sabia que a mensagem de Samuel era verdadeira e que o fim estava próximo. No entanto, ele também sabia que, como rei, tinha a responsabilidade de liderar seu povo até o último momento. A história de Saul e a médium de Endor é um relato poderoso que revela as fraquezas humanas e as consequências da desobediência. Ao analisar a vida de Saul, é possível identificar várias falhas que contribuíram para sua queda e, eventualmente, para sua morte. Falta de fé e desobediência. Desde o início de seu reinado, Saul mostrou sinais de impaciência e desconfiança em Deus. Em uma ocasião, ele ofereceu sacrifícios sem esperar pela chegada de Samuel, desobedecendo às instruções divinas. Em outra, ele poupou o rei Agag e os melhores animais dos amalequitas, contrariando a ordem de Deus para destruir completamente os inimigos. Essas ações revelam uma falta de fé e uma tendência a confiar em suas próprias decisões em vez de seguir a vontade divina. Desespero e desesperança. A desesperação de Saul diante da ameaça dos filisteus e da ausência de respostas divinas o levou a tomar medidas desesperadas. Ele buscou orientação em fontes proibidas, consultando uma médium e invocando o espírito de Samuel. Essa decisão foi um ato de desespero e desesperança, refletindo sua incapacidade de confiar em Deus em um momento de crise. Falta de liderança e responsabilidade. Como rei, Saul tinha a responsabilidade de liderar seu povo com sabedoria e justiça.
No entanto, suas ações frequentemente refletiam uma falta de liderança e responsabilidade. Ele tomou decisões impulsivas e desobedeceu às leis divinas, levando à perda do favor de Deus e à sua eventual queda. Sua incapacidade de liderar com integridade e fé contribuiu para a instabilidade e a vulnerabilidade de Israel. Consequências de suas ações. As ações de Saul tiveram consequências devastadoras. Sua desobediência e falta de fé levaram à perda do favor divino e à escolha de Davi como o novo rei de Israel. Além disso, sua decisão de consultar uma médium e invocar o espírito de Samuel resultou em uma profecia sombria de derrota e morte. As consequências de suas ações foram um lembrete doloroso das repercussões da desobediência e da falta de fé. Lições espirituais. A história de Saul oferece várias lições espirituais importantes. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus e os perigos da desobediência. Além disso, ela nos lembra da necessidade de confiar em Deus em momentos de crise e de buscar orientação divina em vez de recorrer a fontes proibidas. A vida de Saul serve como um exemplo poderoso das consequências da falta de fé e da desobediência. A história de Saul e a médium de Endor é um dos episódios mais sombrios e instrutivos do Antigo Testamento. Ela nos oferece um vislumbre profundo das fraquezas humanas e das consequências da desobediência a Deus. Ao refletirmos sobre os eventos e as ações de Saul, podemos extrair lições valiosas que continuam relevantes até hoje. A consulta de Saul à médium de Endor e a invocação do espírito de Samuel marcaram o ponto culminante de sua queda. A mensagem de Samuel foi clara e devastadora. Saul e seus filhos morreriam na batalha contra os filisteus, e o reino seria entregue a Davi. Essa profecia se cumpriu pouco tempo depois. Na batalha de Gilboa, os filisteus derrotaram o exército israelita, e Saul, ferido e desesperado, cometeu suicídio para evitar ser capturado. Seus filhos, incluindo Jonatas, também morreram na batalha. A morte de Saul não foi apenas o fim de um reinado, mas também um lembrete doloroso das consequências da desobediência e da falta de fé. Saul, que havia começado seu reinado com grandes esperanças e promessas, terminou sua vida em desgraça e desespero. Sua história serve como um alerta para todos os líderes e para todos nós sobre os perigos de desviar-se do caminho de Deus. Lições espirituais. Obediência a Deus. A história de Saul nos ensina a importância da obediência a Deus. Desobedecer às leis divinas e confiar em nossas próprias decisões em vez de seguir a vontade de Deus pode levar a consequências devastadoras. A obediência é fundamental para manter uma relação correta com Deus e para receber sua bênção e proteção. Confiança em Deus. Em momentos de crise e desespero, é essencial confiar em Deus e buscar sua orientação. Saul, em sua desesperação, recorreu a fontes proibidas em vez de confiar em Deus. Isso nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente e pronto para nos guiar e proteger. Perigos da necromancia. A prática da necromancia e a consulta a médiuns são claramente proibidas na Bíblia. A história de Saul nos mostra os perigos dessas práticas. Consultar os mortos e buscar orientação em fontes proibidas pode levar a mensagens sombrias e desesperadoras, além de desviar-nos do caminho de Deus. Liderança com integridade. Como líderes, sejam em nossas famílias, comunidades ou nações, é crucial liderar com integridade e fé. Saul falhou em liderar com sabedoria e justiça, tomando decisões impulsivas e desobedecendo às leis divinas. Isso nos lembra da importância de liderar com responsabilidade e de buscar a vontade de Deus em todas as nossas ações. Consequências da desobediência. As ações de Saul tiveram consequências devastadoras, não apenas para ele, mas também para seu povo. Sua desobediência e falta de fé levaram à perda do favor divino e à sua eventual queda. Isso nos ensina que nossas ações têm consequências e que a desobediência a Deus pode levar a resultados desastrosos. A história de Saul e a médium de Endor é um lembrete poderoso das fraquezas humanas e das consequências da desobediência. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e ações, e a buscar a vontade de Deus em todas as nossas decisões. Que possamos aprender com os erros de Saul e nos esforçar para viver em obediência e fé, confiando em Deus em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. O próximo vídeo recomendado é Mais uma Palavra de Deus nele. Exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária.
Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.